E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Catarina de Moraes e hoje a gente vai falar sobre mentalidade empreendedora. Bom, eu tava aqui no carro dirigindo, eu falei, cara, eu vou parar o carro assim numa sombra e começar a gravar, porque o que tá na minha cabeça agora, acredito que seja muito positivo compartilhar com outras pessoas. E espero que essa mentalidade agregue. Hoje, nesse vídeo, eu vou compilar tudo que eu agreguei ao longo da minha jornada para desenvolver a mentalidade que eu tenho hoje. Eu não acredito que mentalidade seja algo fixo, né? A gente tá sempre melhorando ela, aprimorando a nossa mentalidade. Mas eu senti esse chamado, assim, de gravar esse vídeo hoje e falar como é a minha mentalidade hoje em relação a esse assunto. E, enfim, espero que eu agregue. Então, falando de uma mentalidade de quem fez administração, negócios, de quem abriu uma empresa, de quem tem família empreendedora, eu fiz um script, assim, de pontos principais, eu vou falar aqui hoje para vocês, tá bom? Bom, o primeiro ponto dessa questão de mentalidade, eu acredito que eu desenvolvi lá nos meus 15 anos, lendo aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico, inclusive, desse nicho, assim, de mentalidade, de negócios e de autoajuda, assim, também, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Vou até botar uma foto da capa aqui. Se você ainda não leu esse livro, cara, esse livro é uma mudança de chave, assim, absurda na tua mente. Indico muito, é um livro curto, pequeno, mas o ensinamento dele é muito profundo. Qual é a visão principal do livro? Se você não leu, eu não vou dar spoiler, mas a visão principal é que o pai pobre, né, como ele chama ali no livro, que são as famílias de classe média, ensinam os filhos a trabalharem por dinheiro, em troca de salário. E, né, os filhos dos ricos, dos pais ricos, eles ensinam a ganhar dinheiro, na verdade a fazer dinheiro de uma forma diferente. Ah, que forma é essa? Então, investindo, né, fazendo o dinheiro trabalhar por você, seja construindo uma marca, um negócio, investindo em algo que o dinheiro não vai estar 100% atrelado ao seu tempo, né, que esse é o maior desafio que a gente tem hoje do salário, porque você acaba vendendo a sua hora por dinheiro, então isso é bem complicado. Enfim, esse é um dos grandes ensinamentos desse livro e é o primeiro capítulo, assim, desse vídeo. Leiam Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que esse livro, assim, foi uma mudança de chave. Então, aí lá nos meus 15 anos eu comecei a entender, eu falei, cara, eu não vou querer trabalhar, assim, cartesianamente por dinheiro, sabe? E não há problema nenhum se você hoje trabalha dessa forma, eu já trabalhei dessa forma. E acredito que de certa forma todo mundo trabalha um pouco trocando tempo pelo dinheiro, querendo ou não. Mas se tu puder fazer isso de forma escalável, é o ensinamento que ele quer passar, né? Então, fazer isso de forma escalável, você construir uma empresa, construir uma marca, construir um branding, desenvolver um produto, um serviço, que isso não dependa exatamente ali, né, do tempo que tu tá dedicando, que é algo que possa crescer além das horas que você tem disponível. O segundo pilar que eu queria citar de quem tem uma mentalidade empreendedora, com certeza, é ter controle sobre a síndrome do impostor. Gente, essa síndrome é terrível e eu diria que ela acompanha boa parte dos empreendedores, se não todos, porque na verdade é uma síndrome que fica na tua própria cabeça, que é tipo tu contigo mesmo. É como se tu fosse hater de tu mesmo. Tu nem precisa de hater, porque tu já é hater de tu mesmo. Quando eu escutei isso, eu falei, esse é pra mim. Porque assim, a gente tem que, no empreendedorismo principalmente, a gente tem que trabalhar essa autocrítica, esse perfeccionismo, porque tudo isso atrapalha. Então, o que eu diria que é mais importante no empreendedorismo, pra você ter sucesso nos negócios, é você confiar no seu taco. Você tem que confiar no seu potencial, você tem que confiar no que você faz, na sua entrega, tá? E isso também tá totalmente atrelado ao seu senso de merecimento. Então, se você não tem senso de merecimento, é mais tendencioso que você desenvolva uma síndrome do impostor. Porque se você acha que você não merece nada, você tem dificuldade de receber as coisas, esse é outro ponto. Dificuldade de receber. Tu não consegue receber uma viagem, tu não consegue receber um jornal do cara que te dá na esquina, tu não consegue receber um presente da tua avó, tu não consegue receber um carinho dos teus pais.
o presente físico, porque tu tá sempre na defensiva, tu é sempre o que quer dar, tu é sempre o que quer transbordar e tu não sabe receber. Então, isso é bem perigoso. Às vezes, essa questão assim, ó, tem até que organizar a frase. Porque às vezes tu não sabe receber porque tu é uma pessoa que transborda muito, normal. Mas tu não pode ter problemas em receber coisas por conta do teu senso de merecimento. Então, Catarina, como eu trabalho o meu senso de merecimento? O teu senso de merecimento está completamente ligado ao que tu faz, ao teu output, ao que tu entrega, a tua ação. Então, se tu é uma pessoa que se cuida, tu é uma pessoa que trabalha, estuda, sabe, faz as coisas da casa, faz as coisas no dia, sabe, tu tá sempre correndo atrás, putz, o teu senso de merecimento, ele automaticamente vai subir. Porque tu fala, não, pô, eu trabalho, eu faço as coisas, eu mereço. Então, e essa é uma coisa bem legal, que o senso de merecimento, tu vai sempre ancorando ele pra cima. Eu uma vez escutei uma palestra do Wendel Carvalho, inclusive até aí é uma boa dica de um coach, um mentor, né, nessa parte de mentalidade, bem famoso até aqui no Brasil. E ele falou assim, cara, quando eu não tinha dinheiro, eu ia tomar um café na Copenhagen. Porque eu queria pagar 20 reais, 30 reais num expresso topíssimo, num chocolate quente, porque eu queria aumentar o meu senso de merecimento. Eu queria me sentir confortável gastando 20, 30 reais numa cafeteria quando eu não tinha, né, dinheiro para isso. Então eu queria ancorar a minha ambientação, eu queria experimentar, eu queria deixar o meu corpo familiar com aquilo, né? Porque aquele era o patamar que eu queria alcançar, segundo a palestra dele, né? Então eu achei isso bem interessante, mas assim, se atente a isso, se atente ao teu senso de merecimento, a você estar apto a receber as coisas e como isso está ligado à síndrome de impostor na tua cabeça. Porque se você tem um bom senso de merecimento, tu cria um ambiente desagradável para a síndrome do impostor, e essa é a melhor coisa possível. A síndrome do impostor não é só você não conseguir se ver naquele lugar, naquele patamar que tu quer atingir. A síndrome do impostor, ela também age quando você tá de boa no teu nível atual e ela quer te puxar para baixo. Então, ela não quer deixar você subir. A síndrome do impostor é uma voz que fica na tua cabeça, que fala que tu não pode fazer porque tu não tem um tripé, porque tu não tem uma câmera, porque tem uma espinha na tua cara, porque o teu shape não isso, porque tu não tá pronto ainda, porque as coisas não são perfeitas. A síndrome do impostor sempre quer te manter na zona de conforto, né? Ela não quer deixar você agir, ela age no teu subconsciente te manipulando e são pequenas frases, tipo, isso não é pra mim, tipo, eu não vou dar conta de dirigir, ou então, tipo, eu não dou conta de fazer isso, isso não é pra mim, sabe? Essa síndrome, tipo, eu não dou conta de gravar conteúdo, eu não sei o que falar, eu na internet não dou certo, então, sabe? Essa síndrome que, se você quer desenvolver uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de sucesso, você tem que aprender a trabalhar ela com carinho na tua mente, fechou? O outro ponto da mentalidade empreendedora é a autoestima inabalável. Não é fácil ter uma autoestima inabalável, e aqui eu vou além de aparências, tá? Eu vou além de cor de cabelo, tom de pele, cor dos olhos. Eu digo que a autoestima inabalável, ela é o compromisso contigo mesmo, sabe? Então, tipo, tem gente que pra estar com a autoestima em dia precisa ir no barbeiro. Tem gente que pra estar com a autoestima em dia precisa treinar. Tem gente que pra estar com a autoestima em dia precisa fazer uma bela de uma maquiagem. Precisa comprar uma roupa nova. Eu não sei, eu sei que você tem que manter a sua autoestima inabalável pelas influências que tiveram. Às vezes tem uma autoestima um pouco mais baixa. Aí você olha pra pessoa e fala assim, não, mas aquela pessoa é linda, maravilhosa, como que ela tem autoestima baixa? Tu não sabe em qual ambiente ela cresceu. Tu não sabe o que ela cresceu escutando dela mesma. Então, tudo isso, mas assim, isso é quando tu é criança, que tu não tem discernimento. Depois de assistir esse vídeo, tu não tem mais desculpa. Por quê? Tu tá criando discernimento, tu tá colocando luz em cima do problema, que é o quê? Putz, eu preciso ser uma pessoa que me sinto bem na minha própria pele, que tenho orgulho das minhas conquistas, que sei a trajetória que eu trilhei, que tenho planos para o futuro, né? Tudo isso vai desenvolvendo uma mentalidade empreendedora e uma autoestima inabalável também.
Mais um ponto que define uma mentalidade empreendedora, na minha opinião, é o Just Do It, que é um pouco o slogan da Nike, né? Just Do It. Então, e também uma outra frase que eu já escutei é que o mundo é dos fazedores. Outra mentalidade importante para quem quer ser empreendedor, com certeza, é a dicotomia entre vergonha e coragem, né? Eu amo essa, porque assim, vergonha, tu fala assim, mas eu não tenho vergonha. Cara, às vezes a vergonha não é de gravar um vídeo, às vezes a vergonha é o medo de não dar certo, às vezes a vergonha é levar um não de um cliente, às vezes a vergonha é o medo de errar, às vezes a vergonha é o desespero de fracassar, às vezes a vergonha é levar um não na cara, sabe? Então assim, não fique na vergonha. Já dizia um ditado muito famoso que a minha mãe repete bastante pra mim: o medo e a morte e a vergonha não fazem necessariamente parte da vida. Eu não quero ficar muito falando da vergonha aqui, porque tem vários vídeos disso aqui no YouTube, e eu só quero pincelar. Fazer sem ter certeza, fazer sem estar pronto. Mas e aí, se vai dar certo ou não vai? Não sei. Tu vai fazer de tudo pra dar certo. Tu vai dar o seu melhor pra dar certo. Mas vai dar certo como tem... Bota o pé que o chão aparece. Entendeu? Então, assim, aí é que vem a coragem, tá? A coragem... As pessoas que são corajosas, elas não têm o plano perfeito na mão, elas não sabem qual vai ser o resultado diante delas tomarem atitude corajosa, elas não sabem se vai dar certo, elas só vão com tudo delas, elas só vão lá e dão o melhor delas. E isso, muitas vezes, é o suficiente, é o bastante. E não deixem, tá? Não deixem de prestar atenção nos momentos do dia que exigem coragem e exercite, e não deixe de ser corajoso para ser vergonhoso, tá bom? Mais um pilar da mentalidade empreendedora, esse eu escutei do Flávio Augusto, aquele da geração de valor. Se você não conhece o Flávio Augusto, um dos grandes empresários brasileiros, foi ele que fundou a WhatsApp, vendeu ela por mais de R$1 bilhão. E ele fala uma coisa muito interessante: estabilidade não existe. Aí tu fala, não, mas é claro que existe. Casa é um negócio super estável. Não, não é. Se tu parar pra ver mesmo, tu não tem controle da tua própria casa. Pode chegar algum desastre, Deus queira que não aconteça, mas o mundo real, ele te ensina, mas ele não precisa te ensinar doendo, com dor, sabe? Tu pode aprender as coisas com um olhar mais de terceira pessoa, assim, como se fosse alguém olhando de fora. E tu fala, isso aqui eu posso levar de forma mais leve. Isso aqui eu posso trabalhar de forma mais tranquila, sabe? Então, é basicamente isso. Não se prendam à instabilidade, não queiram âncoras, e sejam livres, leves, e saibam surfar nas adversidades da vida. E, enfim, tudo isso. Outra coisa que eu gosto bastante também, que uma vez me falaram, eu nunca esqueci dessa frase: trabalhe sem ver a hora para comprar sem ver o preço. Então, isso é legal de incorporar. E outra coisa, né, que o empreendedor quer bastante é viver de renda. E para isso você precisa construir um patrimônio. Não é fácil a construção de patrimônio, ainda mais para quem vem do zero, assim, vamos dizer, não tem, enfim, nada herdado da família, começou sem direção nenhuma e tal. Então, construa isso, amplie a sua visão sobre finanças, aprenda a ganhar mais dinheiro, aprenda com o que gastar melhor, aprenda a investir, aprenda a multiplicar a tua renda, sabe? Um branding bom, uma marca pessoal boa, um networking certo e sabe se comunicar, cara, não tem como tu ficar sem trampo, não tem como ficar sem dinheiro, não tem como tu ficar desconectado, porque tu tem branding, marca pessoal, networking e comunicação. Então esses também são os pilares assim inegociáveis se você quer construir de fato uma mentalidade empreendedora e se você quer ter resultado no mundo dos negócios. Enfim, isso é um denominador em comum que eu vi bastante, que eu indico também você se desenvolver, fechou? O próximo ponto que com certeza constrói uma mentalidade empreendedora é o caráter e a ética, porque se você não tem caráter e ética, você tá no game só por dinheiro. E pessoas que estão no game só por dinheiro, cara, de duas uma: ou é caixão, ou é cadeia.
ou é alguma coisa muito errada, sabe? Então, assim, vai muito do teu perfil. Eu sempre fui uma pessoa com muita ética, com muitos valores, enfim, muito centrada. Então, se eu tivesse no game pelo dinheiro, eu nem tava aqui fazendo isso que eu tô fazendo, eu tava fazendo outra coisa. Então, eu já entendi que eu não tô no game pelo dinheiro, eu tô no game pelo propósito, pelo processo, pra poder transbordar pras pessoas o que eu adquiri durante a minha jornada, que é totalmente válido. Ah, mas você não adquiriu muita coisa. Cara, mas é o que eu adquiri, foram as experiências que eu tive. E muitas vezes pode servir para outras pessoas mais novas ou mais velhas que estão passando por coisas parecidas. Eu gravo os vídeos aqui no meu canal de forma totalmente descontraída e eu tenho um bullet point, assim, que eu vou seguindo para não fugir das ideias, mas eu faço totalmente no freestyle aqui, porque eu tenho essa vontade de me comunicar de forma livre, né? Gosto de script também, mas não é essa pitada que eu quero dar nesse vídeo. Então, tenha valores, tenha ética, porque o teu caminho vai ser muito mais frutífero dessa forma. Quem tá fazendo as coisas fora do valor e fora da ética pode até ter um resultado bom no curto prazo, mas não é um resultado que vai se prolongar, sabe? Não é um resultado que vai ser efetivo, perpétuo, vai ser aquela coisa momentânea que tu vai ter um pico, depois uma queda. Então, assim, tenha muito claro, muito bem definido o que é caráter, quais são os teus valores, o que tu faz, até onde tu vai por dinheiro, até onde tu não vai, o que tu quebraria, o que tu não quebraria. Ah, não, esse valor pra mim é inegociável. Então, tenha muito claro isso e seguir esses princípios, porque, enfim, se for pra fazer o errado, certeza que muita gente já teria feito muita coisa, né? Mas é isso que tu quer pra tua vida? É esse resultado? É essa consequência? É esse estilo de vida? Então, enfim, fica a reflexão. Um dos últimos pilares da mentalidade empreendedora, pra gente finalizar esse vídeo, é o fato da liderança e delegar, tá? Você tem que ter uma liderança clara, tá? Você tem que... O que é um líder, Catarina? Pô, um líder, ele é uma pessoa que lidera outras pessoas. Mas para tu liderar outras pessoas, primeiro tu tem que estar bem liderado, né? Tu tem que liderar a si mesmo, vamos assim dizer. E liderar outras pessoas não é fácil, porque primeiro tu tem que dar conta de ti e depois ainda assim inspirar outras pessoas. Mas começa a desenvolver isso, começa a se liderar, depois começa a liderar a tua casa, depois às vezes, né, algumas dicas assim nos teus relacionamentos pessoais, enfim, comece a liderar, exerça a liderança, tá? De ser o primeiro, de ir na frente, de abrir o mato, abrir o caminho, entendeu? Exerça isso, porque esse também é um dos pilares da mentalidade empreendedora. E depois da liderança, você vai entender que existe uma coisa muito importante que vem junto com ela, que é a delegação, é você delegar uma tarefa. Normalmente, a gente delega as tarefas que são urgentes, mas não importantes, né? Então, pô, é algo urgente, mas não é importante, então eu acho que uma pessoa que sabe fazer isso melhor do que eu, ou que vai cobrar um valor que é justo, né, um valor que cabe, que é mais barato eu pagar esse valor para essa pessoa do que aprender essa função, aprender essa skill, aprender essa habilidade, fazer eu mesma, e nem vai ficar tão bom quanto se eu tivesse pago para aquela pessoa. Ah, Catarina, mas eu não tenho dinheiro para delegar nada das minhas tarefas. Tudo bem? Se você não tem dinheiro para delegar, provavelmente não é o momento de se delegar ainda, tá? Então você tem que ir atrás de fazer mais vendas, você tem que ir atrás de melhorar os seus processos, você tem que ir atrás de definir o escopo de cada atividade, de cada tarefa, de cada funcionário da tua empresa, enfim, para depois tu achar a pessoa certa, fazer o recrutamento, fazer um onboarding e aí sim passar o bastão, né? Tipo, eu quero que tu faça isso sempre pra mim. Claro, às vezes a delegação pode ser algo simples, né? Tipo, uma funcionária, por favor, limpa a minha casa. Então, pô, tu não precisa, às vezes, muitas vezes, ensinar, né? Se bem que tem gente que gosta de ensinar a funcionária como que quer que limpa. Mas, assim, só de você ter, né, um capital para delegar essa atividade a outra pessoa, já mostra que você tá minimamente prosperando, né, em algum ponto, porque você já tá passando, você já tá dividindo as suas tarefas, você já criou consciência de que tu não dá conta de fazer tudo sozinho, de que nem tem porquê você fazer tudo sozinho, que a gente vive numa sociedade que é interessante, é bacana, né, a gente delegar essas tarefas e atividades e você encontra uma pessoa
né? Você pode dar orientação exatamente como tu quer, ou às vezes já é algo meio subentendido, lava meu carro, entendeu? Tu tá delegando uma atividade. Ou às vezes é algo mais técnico, específico, né? Tipo, eu quero delegar a edição de vídeo do meu canal. Então, assim, são pontos que aos poucos você vai criando isso, tipo, qual tarefa eu tenho que delegar, né? E quanto eu tenho disponível para delegar. Mas tu só vai conseguir fazer isso se tu tiver expert em liderança, que é um passo, né? Para você ser bom em liderança, tem que ser o CEO da própria vida, depois tu tem que ser CEO do teu ambiente. Aí sim tu tem que ter o capital para aí sim delegar. Então, assim, são passos, entendem? São passos. Mas eu acredito que é por aí mesmo. E para finalizar esse vídeo, que já ficou um vídeo bem longo, eu queria falar para vocês criarem um CNPJ, um MEI, né? Um microempreendedor individual, que é a categoria mais simples que a gente tem de CNPJ aqui no Brasil. É muito fácil você abrir um MEI, é só entrar no site do Gov e escolher lá o KNAI, que é a categoria, né? Tipo, o ramo de atividade. E começar, galera, não tem mistério nenhum, vai gerar uma DAS, um boleto, um imposto que tem que pagar todo mês, é cerca de R$80. E o MEI não pode passar de R$81 mil faturados no ano, tá? O que dá aí uns 6, 7 mil reais por mês, tá? Então, se tu tá fazendo mais que 6, 7 mil reais por mês, provavelmente tu já pode, né, pular ali para um simples e tal, que é uma outra categoria de empresa, uma outra categoria de imposto e tal. Mas eu queria que nesse vídeo, se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não tem uma empresa, e ainda não construiu um CNPJ, não tem um KNAI, não tem um ramo de atividade, eu vou te instigar no final desse vídeo, como tarefa de casa, a criar um MEI, tá? A estruturar serviços. Olha, o que eu sei que a galera não sabe? Eu posso vender que tipo de serviço? Entendeu? Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer que tipo de produto? Às vezes tu é bom em produto, tu é bom em cozinhar, um bolo de pote, ou tu é bom sei lá, em fazer algum produto em casa, um sabonete, uma vela, não sei. Entende? Então comece, mesmo que pequeno, mesmo que micro, comece. Porque aí é que você vai começar ali a ter todos os pezinhos da tua empresa, tu vai ter a produção, tu vai ter o setor de compras. Aí, dependendo logística, não, mas eu vou trabalhar com serviço. Pô, tu vai ter que definir os processos, tu vai ter que definir ali se tu vai ter time ou não, material se precisa ou não, ou se é serviço intelectual, de consultoria. Então, assim, tudo isso tu vai ter que fazer esse exercício com tu mesmo. O que eu sei, o que a galera não sabe, ou o que eu sei fazer que os outros não sabem fazer, ou o que precisa na minha cidade que eu não encontro. Então, tudo isso tu vai pensando aí, vai refletindo. Eu já vou ficando por aqui, que esse vídeo ficou gigantesco, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa pitada, dessa mentalidade empreendedora. Se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Já curte esse vídeo, já manda para aquele teu amigo que vai ser empreendedor junto contigo, que vai gostar desses insights. E é isso, se inscreva no canal, ativem o sininho, que logo mais tem outro vídeo aí. Fechou? Um beijo e até a próxima!